Seguimos aqui do Jornal da Manhã, a hora da gente falar aqui sobre essas mudanças anunciadas nessa semana pelo governo no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e também o bloqueio das contas públicas. A gente vai conversar com a especialista em direito tributário, Lívia Eringer. Lívia, bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, hein? Bom dia a todos da Jovem Pan, obrigada pelo convite. Lívia, o governo anunciou nessa semana um bloqueio de 31 bilhões de reais no orçamento. Limitação que será feita nos gastos dos ministérios, aqueles que não são obrigatórios. E aí, no mesmo anúncio, veio a história do IOF, que depois se recuou, mas o governo pretendia, de algum modo, arrecadar mais ali com um aumento de IOF e recuou parcialmente. Primeiro, como é que você viu esse anúncio? A impressão que dá é que primeiro foi algo que agradou o mercado, que era interessante, mas que depois veio a estocada do IOF, que aí assustou todo mundo. Qual é a tua avaliação desses dois cenários nessa semana, Lívia? O discurso do governo, quando fez a apresentação das alterações, foi de uma tentativa de aproximar a política fiscal da política monetária, para com isso fazer um controle da inflação e trazer justiça tributária, na medida em que haviam operações, por exemplo, crédito de pessoa jurídica, que tinha um IOF diferente, uma alíquota de IOF diferente dos empréstimos para as pessoas físicas, ou as operações com câmbio que tinham diversas alíquotas de IOF, né, 1,1%, 0,38%, enfim. Então, foi uma tentativa, o discurso do governo é de que seria uma tentativa também de unificar essas alíquotas, trazendo uma simplicidade para o sistema, né? Mas o que a gente vê, na verdade, aí desse anúncio conjunto é que é uma tentativa de salvar a meta fiscal para aumentar a arrecadação. Você acredita? Essa tentativa do governo, né? Joga a situação, percebe, vê a reação do mercado, do povo, enfim, e recua. Por que disso? De repente, para testar mesmo se vai funcionar ou não? Na verdade, sim, porque o IOF, como ele é uma alíquota, aquele que pode ser alterado assim de um dia para o outro, então permite essa resposta muito rápida, né? E quem sentiu muito foi a classe média, que é eventualmente quem faz uma viagem para o exterior, quem faz um gasto de cartão de crédito internacional, ou quem quem tem o seu negócio que precisa de um crédito, né, aí para capital de giro, para poder operar o dia a dia, né? Eu estou falando das empresas. Então a classe média conseguiu acessar os bancos e pedir que fosse ouvido, né? Conseguir ser ouvido pelo governo para que retrocedesse em algumas poucas alterações. José Maria Trindade, nosso comentarista, também está conosco nesta manhã, Lívia, e tem uma pergunta para você. José Maria. Bom dia, Lívia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Lisane. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Lívia, eu queria saber de você qual é a sua impressão e o que você está achando desta relação de um banco central autônomo, né, que não é exatamente independente, com a equipe econômica, Ministério da Fazenda e Planejamento. Você acha que está sendo bom esse processo, essa experiência? Bom, o presidente do Banco Central, aparentemente, ele não estava ciente dessa alteração do IOF, é isso que tem sido noticiado, né? E ele foi um dos que não gostou muito dessas alterações, porque ele, ou segundo também, né, tudo são especulações, né, segundo se noticia, essas alterações no IOF, principalmente no IOF câmbio, também seria uma medida indireta de controle cambial. Então, ele foi também uma voz aí que precisou ser escutada nessas alterações e que levou a também alguns recuos aí do governo. Mas aparentemente não me parece estar havendo uma interlocução muito boa, pelo menos não em relação a essa questão específica do IOF. Agora, Olívia, em relação ao cidadão comum, você citou aí a questão da classe média e houve o recuo, que foi até bem recebido pelo mercado, mas de qualquer modo gera uma espécie de desconfiança, né? Por que voltou atrás? Por que jogou essa história, como a Elisângela destacou aqui para você? Para o dia a dia das pessoas, para quem faz a viagem internacional, como você citou, para quem vai gastar em dólar nos Estados Unidos ou em outros locais.
O ideal é que repense nesse momento esse tipo de gasto, ou o aumento, se vier, será algo absolutamente contornável? Como é que você vê, como é que você aconselharia quem vai viajar, por exemplo? Com certeza, todo mundo vai ter que repensar suas viagens, os seus gastos internacionais, porque os aumentos foram relevantes, né? Ou de 0,38 versus 1,1% para agora uma alíquota aí bem maior, mais que dobrou. Então, realmente todo mundo vai ter que repensar, até porque a classe média já está trabalhando aí com recursos bem apertados, né? A gente está vendo um aumento de inflação aí que está pegando todo mundo, então isso já tem dificultado o acesso a viagens, seja no Brasil, seja no exterior, mas com certeza todo mundo vai ter que repensar, porque um aumento aí de mais de 6% é bastante relevante nas viagens. Olívia, deixa eu puxar agora até um outro ponto, as alterações do IOF, pensando como atratividade, eu digo, de investimentos estrangeiros para o Brasil, isso pode comprometer? Não necessariamente, primeiro porque os ingressos de recurso do exterior para o Brasil, né? Percebam que a gente estava falando até agora do Brasil para o exterior, mas do exterior para o Brasil não tiveram alteração, a alíquota permanece 0,38% e todas as operações que podiam atrair recursos para o Brasil, ou seja, fluxo do estrangeiro para o Brasil, elas se mantiveram ou isentas ou com uma alíquota baixa. Zé Maria Trindade tem mais uma pergunta. Essas mudanças, Liv, vão alterar aqui os preços e a possibilidade a inflação da mesa ser reduzida com essa mudança aí no IOF? Com certeza, quando o governo dobra o crédito empresarial, né, a alíquota de IOF para o crédito empresarial, o governo eleva o custo do financiamento para negócios que dependem desses recursos para capital de giro, para investimento e manutenção das operações diárias. Então, esse aumento ele encarece o custo total de produção, que tende a ser repassado para os preços finais, né, aos consumidores de produtos e serviços, especialmente em mercados com margem de lucro reduzidas, onde há pouca capacidade de absorver esses custos adicionais. Então, com crédito mais caro, muitas empresas, inclusive para empresas simples, lembrando, né, muitas empresas acabam transferindo esse encargo para o consumidor final, que encarece produtos e serviços do dia a dia e pressiona o orçamento das famílias. E para as contas do governo especificamente, Lívia, vai surtir o efeito desejado? Ou seja, vai ter um pouco mais de arrecadação com o IOF, aí a gente teve esse contingenciamento de 31 bilhões também anunciado nessa semana. Isso tudo vai fazer com que o governo possa, quem sabe, cumprir as regras do arcabouço fiscal, ou nem isso vai atingir? Bom, qualquer aumento de alíquota ajuda a reforçar o caixa público e avançar no cumprimento da meta fiscal. O que a gente não consegue dizer é se vai ser no montante que o governo espera. E é claro, sem o ajuste na parte dos gastos, fica complicado cumprir a meta, né? A gente em casa, quando a gente tem que fazer algum ajuste na nossa economia, a gente deixa de gastar algumas coisas e também tenta fazer um dinheirinho extra. O governo está mais de olho no dinheirinho extra do que em cortar despesas. Acho que esse é o principal ponto, né? Dar uma segurada nas despesas, apertar um pouco mais o cinto, até para sinalizar, né, para a sociedade como um todo que tem essa preocupação efetiva. Especialista em Direito Tributário, Lívia Eringer, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um ótimo dia para você. Ótimo dia, eu que agradeço pela oportunidade.